Flamengo projeta uma receita recorde ainda em 2025 de 1,4 bi. E claro, com essa receita vai se distanciar ainda mais dos seus rivais aqui no Brasil. Mais do que isso, vai se aproximando daquela meta que o BAP havia dito para que o Flamengo pudesse financiar seu estádio de forma independente, de aumentar em 50% as suas receitas e aumentar a margem líquida de 22% para 30%. O Flamengo, para chegar nisso, nos próximos 5 anos, que é o plano da diretoria nova, precisa chegar a uma receita de 2,1 bi. Agora, o que está por trás dessas novas receitas? Isso que é o mais importante. Essas informações, antes de mais nada, foram dadas na live do UOL, onde o Rodrigo Matos participou. É ele que traz essas informações do orçamento revisado pela diretoria do Flamengo de 1,162 bi para 1,4, que vai ser, caso se confirme, a receita recorde do Flamengo, portanto do futebol brasileiro. A receita recorde hoje do Flamengo e, consequentemente, do futebol brasileiro é de 2023, de 1,370 bi. A receita de 2024, que ainda vai ser confirmada pela auditoria, deve fechar algo superior a 1,2 bi, ainda maior receita do Brasil, mas já com uma aproximação do Palmeiras, né? E muitos se perguntam, ou vinham me perguntando, o Palmeiras vai conseguir acompanhar o ritmo do Flamengo? Então, o que está por trás dessas novas receitas do Flamengo, ou desse faturamento recorde que o Flamengo está projetando? E se algum clube vai conseguir acompanhar o Flamengo? É sobre isso que nós vamos falar agora. Antes de seguir com esse vídeo, peço para a sua ajuda, você que curte o canal e quer dar uma força para que o canal continue crescendo, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto você se inscrever e ativar o sininho é deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Comente se você gostou ou não de algo que você viu aqui. Através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Além do que, a gente estreita a relação. E mais uma dica, na descrição desse vídeo você tem ali o link para se tornar membro do canal. E tem uma série de benefícios exclusivos para quem se tornar membro. Então, vai lá, clique no link, veja as vantagens, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, o que está por trás dessas novas receitas e o que significa isso? De novo, reforçando, essa é uma reportagem que foi discutida numa live que estavam participando Renato Maurício Prado, acabei de falar o nome do jornalista agora, Rodrigo Matos, e tem um terceiro jornalista que eu não lembro o nome, mas o Rodrigo Matos foi quem trouxe a informação que a diretoria do Flamengo revisou o orçamento, que antes estava aproximadamente algo próximo de 1,2 bi para 1,4 bi. E o que está por trás dessas novas, ou desse novo orçamento, melhor dizendo? Eu já tinha dito aqui em algum momento, já tinha feito um vídeo quando as pessoas falaram, o Palmeiras se aproximou do Flamengo em receitas, né? Era uma diferença que antes gerava em torno de 40% ano após ano. E é uma diferença que agora, nesse ano de 2024 que passou, deve ficar ali na casa de um dígito, né? Antes era de 40%, agora vai ficar algo em torno de 10% ou menos que 10% a diferença do Flamengo para o Palmeiras. Mas aí tem uma explicação que eu disse que o Palmeiras, algo em torno de 30% a 40% das receitas do Palmeiras em 2024 decorreram de receitas não recorrentes. O que são receitas não recorrentes? Venda de jogadores, né? E aí especificamente o Endrick e o Estevão. É importante frisar que as grandes consultorias, quando elas vão avaliar os clubes mais ricos, elas não consideram essas receitas não recorrentes, porque elas entendem que aquilo não faz parte de algo regular do clube. Então, ela não atribui aquilo como algo constante que ela possa considerar. É difícil com a tosse, né?
um clube efetivamente rico pelas riquezas, pelaquela venda de jogadores. Ela acha que aquilo não vai se repetir de forma constante ou naquele volume de transação monetária todos os anos, né? E isso é um fato. Tanto que essas principais consultorias e a Deloitte em específico, que faz o levantamento dos clubes mais ricos do mundo, no qual está o Flamengo, ainda que o Palmeiras tenha se aproximado do Flamengo, ele não deve estar nessa relação de clubes mais ricos do mundo, porque essas consultorias não consideram essas receitas nesse ranqueamento que faz. E como algo próximo de 40% das receitas do Palmeiras advém dessas receitas não recorrentes, ele não deve estar nessa lista, para a gente fazer um preâmbulo e explicar. Só que esse orçamento de 1,4 bi do Flamengo, cada vez mais, ele depende menos das receitas não recorrentes, da venda de jogadores. Ele é calcado nas verbas publicitárias e no dinheiro novo. Esse ano de 2025 vai ser um ano em que o Flamengo vai renovar os acordos, os contratos com vários parceiros. E qual é a prerrogativa que ele vai usar e que ele está considerando, projetando já o aumento na linha de receitas publicitárias? É justamente utilizar o exemplo do Palmeiras, que usou o exemplo do Flamengo. Como assim, Diogo? O Palmeiras ele também cresceu nas receitas recorrentes, é importante frisar. Não no mesmo nível que o Flamengo cresce, mas ele cresceu, fez um ótimo trabalho. E ele utilizou o Flamengo como referência para dizer, poxa, o Flamengo ganha muito mais do que eu, está na hora de eu dar uma melhorada no meu contrato. Ele usou esse discurso, esse approach, para melhorar seus contratos nas verbas publicitárias, usando o Flamengo como referência. Eu sempre disse que o Flamengo ele é o head, ele é o teto, é a referência do mercado publicitário para o futebol brasileiro. Então os clubes que vêm logo abaixo, eles justamente usam o Flamengo para melhorar seus contratos. Isso aconteceu com o Palmeiras, ele teve um acréscimo nos seus contratos publicitários. Tanto que a Crefisa, né, ela deixou de patrocinar o Palmeiras porque ela não estava acompanhando esse ritmo, vamos dizer assim, desses contratos. E aí, ela foi substituída por uma casa de aposta, enfim, o Palmeiras conseguiu adicionar valor aos seus contratos publicitários. E por isso também deu uma aproximada no Flamengo. A partir do momento que o Flamengo está renovando os contratos com seus parceiros publicitários, ele vai usar o mesmo discurso do Palmeiras, só que de uma maneira inversa, dizendo, olha, eu tenho ativos 3 vezes mais valiosos, mais impactantes, mais relevantes que o meu rival aqui. Por exemplo, quando a gente fala de ativos, eu me refiro especificamente à torcida. Então ele vai frisar, poxa, eu tenho aqui 3 vezes e meia mais torcida, mais engajamento, mais audiência do que o Palmeiras. Por que eu vou ter uma relação próxima em termos de faturamento? Então isso que a diretoria do Flamengo está contando para ela valorizar, adicionar valor aos seus contratos atuais e recuperar a distância que ela tinha de torno de 40% ou mais em relação ao Palmeiras nos últimos anos, né? Eu sempre costumo dizer que talvez o Corinthians, se bem administrado fosse, não é o caso, talvez pudesse acompanhar o ritmo, o fôlego do Flamengo nesse sentido, porque o Corinthians ele é a maior torcida no mercado muito importante, que é o de maior PIB do Brasil. Mas como eu disse, não é o caso, já que o Corinthians ele sofre muito da má gestão, má administração de quem está lá, né? Então, o Flamengo ele vai usar essa prerrogativa e certamente isso vai adicionar valor aos seus contratos. Cada vez mais trabalhar nas receitas recorrentes e cada vez menos nas receitas não recorrentes, venda de jogadores. Um ponto importante que o Flamengo está considerando também é o dinheiro novo. E aí tem 2 linhas muito importantes e impactantes para que você entenda. Uma é o Maracanã. Diogo, mas o Flamengo tem o Maracanã aí desde 2019. Como assim? Receitas novas. Uma coisa é você ter o Maracanã sempre renovando aquela autorização, aquela permissão que o Flamengo tinha a cada 6 meses, como funcionava. Isso não te permite que você tenha um horizonte mais longevo, a médio e longo prazo, para que você estabeleça parcerias a médio e longo prazo. Essas parcerias a médio e longo prazo vão te render valores maiores,
maior valor agregado nesses contratos, porque o parceiro que vai investir junto com você, ele vai ter mais tempo para recuperar esse investimento. Então, consequentemente, ele pode investir um montante maior. Então, são coisas completamente diferentes de você ter um ativo como o Maracanã, que é seu por 6 meses, que é uma permissão, não é nem uma autorização licitatória para você trabalhar por 20 anos, como o Flamengo tem agora, é uma permissão por 6 meses. Você não consegue desenvolver negócios nem parceiros a médio e longo prazo que vão te render valores maiores, montantes mais significativos. Agora o cenário é diferente. Tanto é que o BAP tem repetido sempre que, independente do estádio do Flamengo, que é um outro ponto que a gente vai tocar, e o Flamengo vai construir seu estádio, independente de qualquer coisa, para o Flamengo é muito importante manter o Maracanã. Porque além dos eventos esportivos, o Maracanã é um grande palco, é um grande cenário também para shows na cidade mais turística do Brasil. A cidade mais visitada do Brasil é o Rio de Janeiro, e o Maracanã é uma dos cartões postais mais importantes do Brasil, né? Um dos pontos mais visitados do Brasil e do mundo. Né? O Maracanã é uma das maravilhas do futebol mundial. E aí um outro ponto importante é que o Flamengo ele consegue, de uma forma longeva, alinhar, reforçar sua marca, combinar sua marca com o Maracanã. Veja o quanto é importante você ter um monumento do futebol mundial associado ao Flamengo. Você pode trabalhar a sua marca e você ser reconhecido lá fora como um clube do Maracanã. Isso tem um impacto, um valor simbólico e também pode ser monetizado muito grande. Vamos lembrar que o Museu do Barcelona, no Camp Nou, fatura algo em torno de 130 milhões de reais por ano, só com venda de ingressos para turista, não para jogos, para visitação. Então, também o Maracanã representa uma fonte inestimável de dinheiro novo quando você tem uma perspectiva a médio e longo prazo. E é isso com que a diretoria do Flamengo está contando também, já que tem negócios, ao que parece, já alinhavados, principalmente com a Ambev nesse sentido. E aí, quando a gente fala de receitas novas, a gente fala do Maracanã, a gente fala também para o ano de 2025, os direitos internacionais de mídia, que não estão inclusos nesse pacote todo que foi fechado por Libra e LFU. Vale lembrar que nesse pacote todo de Libra e LFU que foi fechado foi só para o mercado interno, e aí no mercado internacional você ainda tem essa fonte de receita que vai adicionar valor e que não estava incluso no orçamento anterior. Então você vê que um orçamento que parece a priori agressivo, ele vai ficando até modesto, considerando o tanto de acréscimo de receita que você vai ter mediante uma conjuntura, um contexto do futebol brasileiro, onde os seus adversários acresceram de receita e você, por ser o head, naturalmente o mercado vai te reconhecer e vai valorizar suas receitas, e também o tanto de dinheiro novo, de novos negócios que estão se abrindo para o Flamengo. Se a gente for considerar todas essas oportunidades que estão se abrindo, esse valor de 1,4 bi acaba sendo um valor até, não digo modesto, mas, sabe, intermediário ali, não chega a ser tão agressivo. E claro, com uma diretoria competente, com executivos de mercado, que é o quadro que o Flamengo se encontra hoje, isso é extremamente factível. Historicamente, o Flamengo sempre supera o orçamento projetado desde 2013. Não houve um orçamento que o Flamengo entregou abaixo do que ele projetou. Muito pelo contrário, desde 2013 o Flamengo entregou sempre acima do que ele projetou, ou seja, as suas projeções elas são subestimadas e não superestimadas, o que leva a crer, seguindo esse histórico, que o Flamengo deve fechar o ano de 2025 até acima dessa receita projetada de 1,4, que por si só já seria o recorde no futebol brasileiro. Vale lembrar que o recorde no futebol brasileiro é do Flamengo e o segundo recorde também é do Flamengo, né? Então você tem toda essa conjuntura a seu favor, e isso vai a um outro ponto, né? Que o BAP tinha falado, né, quando ele foi estava candidato a presidente do Flamengo, que o seu plano era aumentar a receita do Flamengo em 50% nos próximos 5 anos e a margem líquida de 22% para 30% nos próximos 5 anos. Essa condição elevaria o Flamengo
a financiar, a bancar seu estádio de forma independente, sem precisar de parceiros para isso. Seria de fato o único clube no cenário nacional que bancaria definitivamente seu estádio com seus próprios recursos, né? Não é fácil chegar a 50% de aumento de receita em 5 anos. Estamos falando que o Flamengo vai sair de 1,4 bi para 2,1 bi em 5 anos, superar a barreira dos 2 bi em 5 anos, né? E aumentar a sua margem líquida, o seu lucro. Isso daria condições para que o Flamengo financiasse o seu estádio por ele mesmo, construir seu estádio bancando com seus próprios recursos. Seria um caso único no futebol brasileiro. E aí, sabe, eu estava até vendo um outro vídeo que eu vou fazer sobre uma consultoria falando da capacidade do Flamengo de gerar receitas e fazendo um contexto, dizendo que o Flamengo se assemelhava à condição de um foguete, né, que estava decolando, ainda tinha um oceano de oportunidades em termos de receitas. E aí a gente colocando a questão do estádio, verificando como histórico, né, os outros estádios de grandes clubes no mundo que realmente aumentaram, o quanto esses estádios aumentaram o faturamento desses clubes. Você tem aí a Juve, o Bayern de Munique, por exemplo, e esses estádios eles representaram um aumento direto na casa de 30% a 40% diretamente na receita desse clube. No ano que esses estádios ficaram prontos, representaram diretamente algo em torno de 30% a 40%. Então, você imagina um cenário em que o Flamengo está ali trabalhando com uma receita de 2,1 bi, sem contar o estádio, né? E bancando por ele mesmo seu próprio estádio, sem necessidade de antecipar receitas. E você ingressando aí, não vamos considerar nem 40%, mas 30% de incremento de receita em cima de 2,1 bi, nós estamos falando de algo de chegar a receitas de 2,8 bi, quiçá 3 bi. Estamos falando de receita nível de Big Six de Premier League, exatamente. Quando eu digo Big Six de Premier League, eu estou me referindo aos 6 clubes principais da Inglaterra, que é a liga mais importante do futebol mundial hoje. Eu estou dizendo nesse sentido do Flamengo virar uma referência de fato na primeira prateleira do futebol mundial. E aí tornar uma verdade, algo que muitas pessoas já vêm projetando, já vêm falando, que o Flamengo pode e deve ser a primeira superpotência em termos de receita, a primeira superpotência mundial em termos de receita fora do futebol europeu. Na verdade, o Flamengo já está incluso hoje na relação dos 30 clubes mais ricos do planeta. Exatamente isso, né? Na consultoria que a Deloitte faz todos os anos, né? Considerando, como eu sempre digo, só as receitas recorrentes, não considera nem a venda de jogadores. Agora você imagina com o acréscimo do estádio e você pulando de uma receita de hoje de 1,4 bi para chegar a 3 bi, seria praticamente dobrar, claro, aí já com o estádio. E eu estou falando uma relação direta de aumento de receitas só com o estádio, mas o que isso pode significar de projeções de negócio além, sabe, além dos jogos, com eventos, com tudo que desencandeia, com tudo que envolve o estádio, com todas as expectativas e perspectivas de novos negócios, né? Então, a gente vê que não é algo muito fora, né? É algo que, inclusive, é muito factível e que o Flamengo vem dando passos largos nessa direção e, principalmente, criando uma rede de receitas estruturadas, tanto o chamado dinheiro novo, mas também a valorização, o crescimento das receitas que já existem hoje e as receitas novas que estão sendo estruturadas. A gente vai falar do Flá TV mais à frente, do próprio Maracanã, que eu acabei de citar. São receitas muito bem sólidas, com estratégias muito bem calcadas, né? Que elas dão uma perspectiva a médio e longo prazo. Então, o Flamengo ele vem montando uma rede bem estruturada de novas receitas, de novos negócios, para ele realmente firmar o pé como a primeira superpotência mundial em termos de receitas fora da Europa. Não estou falando do contexto brasileiro e sul-americano, que o Flamengo já passou de lavada faz tempo, mas de realmente sentar na primeira prateleira de clubes no mundo, no caso dos clubes europeus. Quero saber a sua opinião a respeito. Portanto,
Deixe aqui seus comentários. Claro, se inscreva no canal. Desculpa, minha garganta não está muito boa. Eu não vou nem dizer que foi pelo Flamengo e Vasco que eu não gritei tanto, porque perdi um pouco da emoção nos últimos Flamengo e Vasco, essa é a verdade, mas é porque eu peguei uma gripe mesmo, peço desculpa. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o famoso joinha, e não esqueça de ir lá no grupo, lá na descrição desse vídeo, e clicar no link para se tornar membro do canal. Venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.